tarde. Hoje as conversas vão ser sobre as mídias tradicionais e a manipulação na mídia. E também quem vai falar sobre isso vai ser o Fichel Davi, criador e curador da Casa de Cultura José Bonifácio, do Museu de Comunicação e Costumes. Eu vou dar uma puxadinha no que ele vai falar e vou falar um pouco sobre essa construção dessa relação com a mídia e a importância de um novo campo de conhecimento chamado educomunicação, que ajuda a ler a mídia e é fundamental para a democratização dos meios de comunicação. E nós estamos aqui na Casa de Cultura José Bonifácio. Essa casa foi criada pela ousadia do Fichel Davi de comprar um casarão antigo onde viveu José Bonifácio, que é aquele casarão que alguns visitaram hoje, com o Museu de Comunicação e Costumes, que fica lá virado para a praia, aqui na chácara. Nós estamos no quintal da chácara, né? E essa casa, ela demandou uma reforma muito grande, que durou mais de 2 anos. E uma das principais coisas que foram feitas, que o Davi teve essa sensibilidade, ele convidou José Bonifácio para voltar para a casa dele. Então, quando você entra, você dá de cara com o José Bonifácio na principal sala, na entrada do museu. E foi assim que o museu foi se construindo, sala por sala. Ele começou a inaugurar sala por sala. Internamente no casarão, são 12 salas internas, mais essas 3 salas externas de exposições permanentes e mais um quiosque ali de exposições temporárias. Nesse quiosque já houve uma exposição só sobre o bairro de Paquetá, uma exposição sobre Santos Dumont e atualmente tem uma exposição sobre um grande ilustrador brasileiro, respeitado no mundo todo como o principal, um grande artista e designer de Art Deco, e chamado J. Carlos, carioca, e que fez uma crônica visual da cidade do Rio de Janeiro, então era a capital do país, né? E em seguida a essa conversa toda, a gente vai falar pouco, vamos tentar, o cotidiano de todos nós, inclusive. É isso. Agora eu vou contar uma história aqui. Eu posso, antes disso, falar sobre... Sim, prefere. Eu estava me lembrando agora que, por exemplo, na década de 60, né, eu comecei a trabalhar no Jornal dos Esportes, logo depois da Copa de 62, né? Final de 62, 63, né? Nessa época, eu trabalhava também em 2 semanários, né? Que era Novos Rumos e era também um jornal, que agora não me lembro, um jornal nacionalista, que era feito pelo Oswaldo Costa. Nesse jornal nacionalista, nós trabalhávamos juntos, era o Eduardo Balbi, que era um francês, jovem, se formou em jornalismo aqui no Brasil, e pouco antes de 64, de abril de 64, ele voltou para a França. Ele voltou para a França e lá ele passou a ser o assessor da Unesco, assessor de imprensa da Unesco. Mas nessa época foi feito um relatório chamado Relatório MacBride, foi feito por um jornalista suíço, que tem o seguinte título: Um Mundo e Muitas Vozes, não é? Mostrando inclusive a necessidade de democratização da mídia, né? E, inclusive em cima de uma ordem que nós fizemos depois um seminário sobre esse assunto, que é a nova ordem da informação, da importância de ter uma nova ordem da informação, porque ela era muito dirigida e continua sendo, infelizmente, da mesma forma, manipulada, etc. É só para essa colocação. Eu vou dar uma continuada, porque o Eduardo Balbi trabalhou nos Cadernos do Terceiro Mundo. E eu fui bastante amiga dele.
a preocupação dele era... E a preocupação dele era exatamente essa. Mas eu não vou falar sobre isso não, porque o Davi já esgotou o assunto. Eu vou falar da educomunicação. A educomunicação, na realidade, ela nasce mais ou menos para corrigir o desvirtuamento da mídia e baseado nas teorias freirianas. E depois ela é absorvida pela educação formal, porque o Smart foi visionário em matéria da manipulação da mídia. Então ele tinha uma preocupação, usando as teorias freirianas, que Paulo Freire dizia que não existe nenhuma educação profunda sem que haja uma comunicação profunda. Tanto é que ele era admirador da Betânia, porque ele disse que ninguém comunicava melhor do que ela. Então a educomunicação nasceu das teorias freirianas pelo Smart e também, eu esqueci agora, um radialista que foi a Malu falou muito bem, que era a preocupação da comunicação oral, né? Então, ele primeiro, e isso a gente tem que ter em mente, que é essa responsabilidade que primeiro nasce na mídia, né? E depois é que torna educação formal. Então, essa responsabilidade do jornalista é muito grande, E desde 2011 existe um decreto que era para ter uma cadeira de comunicação nas escolas de comunicação, mas não tinha ninguém formado. Em 2011, o decreto é de 2011. Em 2008, eles tentaram que eu fizesse um curso de comunicação na USP, mas eu não tinha estrutura para fazer. Então, o que é básico, e o pior que eu acho, é que hoje a África e a Europa usam a educomunicação como se fosse deles. E é extremamente latino-americano a educomunicação. Paulo Freire, eu esqueci agora o nome desse radialista uruguaio, e Smart, foi o Smart que, vamos supor, teorizou tudo isso. Então ele tem um mérito muito grande sobre isso e a gente tem que render homenagem, ele já está com mais de 80 anos. Eu vou dar uma fugidinha aqui para falar de uma máxima que muitas pessoas aqui conhecem. Falar de uma pessoa chamada McLuhan. E McLuhan tem uma frase que ficou famosa, e outras também que eu vou dizer aqui. Ele falou que a esquizofrenia pode ser uma consequência inevitável da alfabetização. E por que isso? Ele era um homem que era educador, canadense e visionário. Ele viveu de 1911 a 1980. E ele falou que, ao ser reduzida a expressão a uma só linguagem escrita, se direciona a capacidade de se comunicar, restringindo os olhares sobre o entorno e a própria linguagem do corpo e dos movimentos. Ele previu a internet 30 anos desta ser desenvolvida. Conhecido por outras frases também, como o meio é a mensagem, que significa que a mesma mensagem é percebida pelo mesmo indivíduo de formas diferentes, caso ele receba por diferentes meios. E ainda ele inaugurou um conceito chamado meios quentes e meios frios. O rádio, por exemplo, considerado um meio quente, né? Porque provoca muito envolvimento com quem ouve o rádio. Essa teoria de McLuhan foi meio que abandonada pela academia, mas foi resgatada na década de 1990. McLuhan também anteviu que as novas tecnologias transformariam o mundo numa aldeia global, com seus fenômenos sociais e filosóficos gerados pelos computadores e pelas telecomunicações. A sua obra mais lida é Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem, e ele explicou, ele explica que tudo que o ser humano é capaz de criar são apenas extensões do seu próprio corpo. A formação dele passou pelos estudos de arte, filosofia, literatura inglesa, e ele dava aula nos Estados Unidos mais tardiamente, e ele percebeu que seus alunos, apesar de serem só 5 a 8 anos mais novos do que ele, estavam separados dele
por uma geração. E foi isso que gerou interesse nele de estudar e de aprender, e começou as pesquisas sobre as mídias. Foi isso que aconteceu. E ele mostrou em obras e artigos a importância e a influência dos veículos na formatação dos conteúdos, e porque de cada veículo tem uma estética própria. E falando sobre a TV, ele chamou a atenção para um aspecto que as pesquisas modernas já levantam e falam, que é a interferência que os conteúdos causam nas sensações humanas. Agora eu vou falar uma coisa muito importante, que a comunicação é um direito humano. É um direito humano, e nós temos organismos aqui no Brasil, como Intervozes, que é um coletivo de comunicação social que lança luz sobre todas essas reflexões sobre a área e traz várias realidades e contrapontos necessários. Recentemente, houve um relatório do Intervozes em parceria com o Le Monde Diplomatique, e que mostra essas violações desse direito humano no Brasil e também no resto do mundo. E graças às lutas dos movimentos sociais, organizações da entidade civil, sindicatos de classe e o apoio de representações da justiça no Brasil, houve alguma resistência e conquista mesmo nesse cenário de concentração dos meios de comunicação privatizado, porque os meios, as rádios públicas e as TVs públicas são praticamente muito incipientes no Brasil, né? E vou finalizar com uma frase, que o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa existe um Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, e a liberdade de imprensa também significa muito para todos que não são da área de imprensa, porque a liberdade de todos depende da liberdade de expressão e de comunicação. Eu vou ler uma historinha do século XIII, só para terminar, para fazer uma ponte com aquele livro antigo lá, não é do século XIII, mas eu vou ler. Chama-se O Elefante no Escuro. Numa região lá no Oriente, tinha um circo que andava de cidade em cidade por vários cantões. Um dia ele chegou numa pequena comunidade onde nunca tinha visto um elefante. E aí o circo colocou o elefante num galpão escuro. Mas alguns moradores não quiseram esperar a apresentação e invadiram o estábulo durante a noite. E, como não havia luz, eles começaram a tentar, através do toque, descobrir que bicho era aquele. No meio da escuridão, tocou a tromba. O segundo tocou a orelha. O terceiro tocou a pata. E o quarto tocou o rabo. Muito entusiasmados, eles saíram dali e foram contar para todas as pessoas do povoado que eles tinham descoberto. O que havia tocado a tromba disse: é como uma espécie de mangueira. O que se tocou na orelha falou: não, um elefante é como um leque. O que papou a pata disse: um leque? Eu examinei, o elefante é uma coluna viva. E por último, aquele que tinha tocado o rabo concluiu: vocês estão todos enganados. O elefante é uma corda. Nenhum deles pôde ter a ideia do que era um elefante. Por outro lado, só podiam falar da parte que haviam tocado, o que causou uma confusão total. Cada um querendo ter razão, e no final ninguém podia saber o que realmente tinham descoberto. Mais tarde, quando essa história foi conhecida e recontada, o jeito das pessoas perceberem as coisas foi mudando. E a seguinte reflexão foi ouvida: o que aquelas pessoas vieram a aprender com o tempo é que elefantes existiam.
E o que cada um experimentou ao tocar o elefante, essa singela percepção, isso sim era importante. Essa história que a Maria Lúcia conta, ela ilustra perfeitamente a educomunicação, porque a educomunicação tem um papel de olhar o entorno, sabe? E reescrever aquilo que a mídia ou que alguém disse, porque o papel da educomunicação é exatamente a leitura do entorno, né? E a partir do momento que você lê o entorno todo, que você lê o meio, quer dizer, por isso que ela é fundamental na educação ambiental, que é você lê o meio, lê todo o meio, né? Um pedaço de um todo, e depois você reescreve contando essa história. Então, essa história ilustra bem o papel da educomunicação. Eu achei que foi muito feliz essa história que a Maria Lúcia contou. Agora, quem quiser fazer perguntas, a Zilda e o Davi podem responder. Eu vou dar uma saidinha, já volto. Foi muito boa aqui a apresentação, né, de vocês todos. Aqui a colega, como é que se chama aqui no... Gilda. Aí o Davi falou da manipulação da mídia, né, de como ela manipula as informações. Então, eles colocam uma questão muito importante da liberdade de imprensa. O que é liberdade de imprensa? A gente, quem já teve... a liberdade de imprensa é considerada como um dos elementos fundamentais e constitutivos da democracia, né? Mas o que é essa liberdade de imprensa? No Brasil são poucas famílias, né, que dominam a imprensa, como disse o Davi, e sempre de uma forma manipuladora. Por outro lado, quem já teve a oportunidade, né, de ler o Grama ou o Svestia, a gente vê que aquilo é uma coisa horrorosa, uma coisa chata, né, uma coisa quase que impossível de ser lida, né, por qualquer pessoa, né. Aí entra também aspectos de técnica, né, de fazer uma coisa agradável, e também entra também o aspecto daquela coisa chapa branca, né. Mas então o que é a liberdade de imprensa que a gente defende? É essa que existe no Brasil? Onde ela existe? Também não é de Cuba e de Rússia, mas então onde ela existe, como é que ela se transforma, né, num fator fundamental naquilo que a gente chama de democracia. Então isso é uma questão. A outra, que foi a Malu que falou dessas várias mídias e o desenvolvimento dessas mídias, uma vez eu estava num debate, quer dizer, eu estava assistindo, né, um debate com o Franklin Martins, e ele é um defensor muito grande da TV nacional, a TV estatal, mas uma TV que seja um espelho, né, um contraponto às TVs comerciais. E eu questionei a ele, e hoje, né, como é que é isso? Né, porque o desenvolvimento rápido, né, tecnológico, a TV está ficando um pouco para trás, como ficou o jornal, como ficou o rádio, né? Hoje o jornal, você vê uma porção de bancas de jornal na cidade, que tem 4, 5 jornais para fingir que ainda continuam vendendo jornal, e começam a vender ovo, cerveja, né, uma porção de outros produtos, né? Então, o Franklin se defendeu, dizendo que com as novas mídias, se complementam uma com as outras, mas não fazem as antigas desaparecerem. É verdade, mas o rádio não tem a mesma importância que tinha 50 anos atrás. O jornal não tem a mesma importância que tinha 30 anos atrás, né? E a TV também está perdendo rapidamente a importância diante dessas novas tecnologias aí da internet, do Zap, etc., né?
Então, essas duas questões eu queria levantar aqui para o... Eu queria que o senhor se identificasse para ficar registrado. Ah. Eu queria que você se identificasse. Meu nome é porque aqui em Paquetá todo mundo se conhece, a gente Mas tem esquece. gente fora de Paquetá. A gente não anda nem com carteira de identidade. Não, para as pessoas saberem. Meu nome é Samuel Arão Reis, sou morador aqui de Paquetá. Ah, muito bem. Eu conheço você também. Bom, sobre essa questão eu comecei a trabalhar em jornal em 1951, era garoto ainda, né? E nessa época eu trabalhava na imprensa partidária. Quando eu saí da imprensa partidária, que eu fui trabalhar no Diário Carioca, que já era outro tipo de jornal, isso foi em 1957, no Rio de Janeiro, na verdade, nós tínhamos cerca de 17 jornais diários. Agora, a liberdade de imprensa, na verdade, ela tem que ser uma plena democracia, né? Porque a gente tende com dificuldade, quer dizer, embora hoje tenha melhorado bastante, né? No governo passado havia um certo problema. Eu vou contar uma história das coisas que, na verdade, a partir de 1964, com a chamada Revolução, entre aspas, né? de abril de 64, a mídia praticamente terminou, porque já havia censura, inclusive nos jornais, etc. e tal. A censura era sempre feita por um militar. Então, eu me lembro, inclusive, na própria rádio JB, que tinha lá Ana Maria Machado, que hoje é uma acadêmica, né, da Academia Brasileira de Letras. Eu até tentei uma vez conseguir com ela, porque ela fez um caderno, naquele período, das coisas que eram proibidas na rádio, né? Ela comandava a Rádio Jornal do Brasil. Então, foram coisas proibidas, ela chegou a fazer um caderno de muitas palavras que eram proibidas de serem usadas. Etc. À medida que a imprensa continuou, começaram a sair os milicos dos jornais, e começou a autocensura, que foi muito pior que a censura, né? De certa forma, porque às vezes tinha um homem mais à esquerda, ele inclusive não deixava passar nada. A gente tentava sempre sair com uma matéria ou outra, etc., e não conseguia nada. A partir de 64 até 68 foi muito pior, né? Em 64 e 68 começaram realmente a perseguição cada vez maior, né? A partir daquela, principalmente da chamada passeata dos 100 mil, né? Que foi uma passeata da qual eu tive inclusive, assisti, participei, etc. e tal. Então, foi uma coisa fantástica. E a partir daí veio o AI-5, que foi 13 de dezembro de 1968. Aí sim, a perseguição aumentou, a dificuldade de fazer. Quando você tinha 2 ou 3 pessoas que se encontravam na rua, já não era uma conversa, era praticamente para eles um comício, né? 3 pessoas juntas, etc. Então, de 68 até 1971, isso eu me lembro, porque eu era de uma organização política, nós conseguimos fazer, eu trabalhava no Jornal do Brasil, né? E a gente começou a fazer palestras, né? Na casa de um companheiro ou outro, né? Sobre assuntos variados, etc. e tal. E foi muito interessante, foi aí que a gente tinha a oportunidade de reunir companheiros e discutir problemas políticos, coisa que você não tinha mesmo dentro da redação. Havia muita dificuldade, era um problema sério, então a mídia realmente só consegue ser uma democracia plena que você possa ter, inclusive, fazer jornais, etc., revistas, sem que haja, inclusive, não só a questão da censura, porque ela continua ainda, né? Ela continua ainda de uma maneira velada, mas ela continua sendo feita, inclusive a não ser um ou outro programa de televisão, como aquele grupo, inclusive, do 247 e outras mídias menores, etc., tentam fazer, inclusive, um jornalismo mais sério, etc., coisa que não acontece ainda na mídia nossa, que embora tenha diminuído bastante, né? Naquela época tínhamos
aqui no Rio de Janeiro 17 jornais diários, e hoje tem 3 ou 4 apenas, né? Principalmente é o Globo de um lado e o jornal O Dia do outro, e mais o Meio-Dia, Meia, não sei o quê, Extra, etc. Então, essa mídia, infelizmente, ainda é toda controlada por essas famílias. Eu só vou lembrar que existe os 87 e 88 foram anos de muita esperança. Existe um item na Constituição que nunca a grande mídia, essas famílias, deixaram ser regulamentada, que está lá na Constituição de 88, que é o direito humano à informação correta. E a gente fez várias campanhas, mas jamais conseguimos. Eu espero que continue, porque o dia que esse item for regulamentado, aí a gente vai poder ter realmente a liberdade de imprensa. Eu esqueci de citar uma organização muito importante e muito atuante, que é a Frente Nacional de Democratização da Comunicação. E nesse espaço são discutidas várias questões e aspectos de todos os meios, no sentido de cada vez torná-los mais democrática a informação e a comunicação. O estudo de leis, palestras. Então, entre lá no Google e procure Frente Nacional da Democratização da Informação, e uma outra organização que eu já falei aqui, Intervozes. Também são duas referências nesse campo da democratização da comunicação e da informação. Eu falo também, se quiser. Vai lá, Se eu fizer, ou todos fizerem. Ou talvez não, quem sabe. Um pouco... Não precisa acertar nada. Essa questão da informação e comunicação é, na minha cabeça, uma questão de dominação do capital, não é isso? Na verdade, tem uma estrutura capitalista que hoje em dia a esquerda, nós, defendemos a democracia. Não era o nosso papel. Esse papel era deles, na época da Revolução Burguesa, que a questão democrática era um elemento fundamental para a constituição dos 3 poderes, do republicanismo, não é isso? Poder legislativo, judiciário, executivo. E, evidentemente, você tem uma questão da comunicação que é vital para quem domina o capital, para quem reproduz esse capital. E, portanto, a comunicação foi controlada por esse capital. Quando surgiu, e aí eu vou dar um pulo grande, as mídias, né, sociais, a esperança renasceu. Então, as mídias poderão ser um contraponto a essa questão. Só que nos ferramos outra vez, porque as mídias foram controladas pela extrema-direita, através de esquemas poderosos de capital, de controle, de informação, de TI, tecnologia profunda, e, portanto, um grande investimento. E, mais uma vez, nós estamos aqui em determinado momento. Eu, de repente, me vejo torcendo para a TV Globo falar alguma coisinha interessante, que é um escândalo, né? A gente sabe quem é a TV Globo, a gente sabe quem controla a TV Globo, mas é um pouco o que restou. A gente tem uma mídia alternativa que eu acho que seria importante, nessa discussão, a gente tentar definir como é que a gente pode fazer que essa mídia alternativa, que não é a mídia da extrema-direita, não é a mídia oficial controlada pelo capital, mas uma mídia que, na verdade, possa fazer com que a informação seja
um fato real, concreto, para que as pessoas possam ter uma avaliação da realidade, como é que a gente poderia ter uma influência maior? Não é apenas o 247, ou seja, como é que a gente poderia fazer com que isso passasse a ser algo mais importante, mais pungente, mais determinante nesse processo? Enfim, essa é a minha indagação. Por fim, quero deixar uma outra indagação que é pior do que essa. Estive outro dia lendo, fala que com os robôs, com a tecnologia artificial, a gente não vai saber mais o que é verdade e o que não é, porque os robôs podem produzir realidades artificiais que não são as realidades que a gente vive. Mas cada um, ao ver o que se apresenta, acha que aquilo é a realidade concreta e real. Cara, isso ainda bem, como diria o pai do Samuel, ainda bem que eu não vou viver até lá, porque isso seria, é um negócio inimaginável, né? Olha, eu levo um susto com essa tal de... essa tal de aí, né? Inteligência artificial, que é IA, né? Essa tal de inteligência artificial é muito, muito pior do que a gente imagina. Mas a gente vai juntando grão e grão de areia e hoje até digo pro meu filho, que está agora tentando fazer um doutorado, não sei, que seria muito importante que os jornalistas pensassem como fazer isso. Eu não sei, mas eu acho que a comunicação poderia, porque ela tem uma função de ler a realidade e não o seu entorno. Mas é preciso estudar, não é pouca coisa não, porque é muito difícil, eu não tenho resposta. Essa questão da fake news, né, que é uma coisa que está, e a inteligência artificial, eu vou falar sobre um caso, por exemplo, eu tenho um filho, um dos meus filhos, o meu filho mais novo, ele mora nos Estados Unidos há 40 anos, e ele já há mais de 6 anos, ele trabalha em casa, fazendo trabalho sobre inteligência artificial. Mas só que no trabalho dele, já é usado para um outro aspecto. Ela começou com um aspecto, inclusive, de analisar, por exemplo, uma garrafa dessa de plástico, como você pode baratear o custo. Mas isso foi uma forma de usar. Agora, a gente não sabe exatamente como é que está sendo feito isso, nem grandes exércitos, na Marinha, Como? Pode falar, Davi. De referência externa. Deu para ouvir. Censura. Eu gostaria que a pessoa pudesse se aproximar para falar. É bom falar no microfone, porque não está dando para a gente ouvir as perguntas. Ah, entendi. Foi depois do muro. Eu queria falar uma coisa assim que eu acho que a Zilda já falou e eu já li alguma coisa aqui no meu improviso que eu trouxe. A educomunicação é um caminho muito importante, porque na medida em que ele atrai cada vez mais jovens que participam da sociedade, eles podem criar a própria mídia, como nós todos deveríamos ser nossa própria mídia, ou seja, refletir sobre o que a gente vê, o que a gente vivencia, como nós narramos o cotidiano e o que está em torno da gente, como também eles estão se alimentando com todas as novas tecnologias para deixar
criar programas de rádio, interferir efetivamente numa nova perspectiva de tratamento dos meios. E isso eu considero que foi uma descoberta, é muito recente esse novo campo de conhecimento, são 10 anos, e que finalmente eu acho que a academia está abraçando, apesar de haver apenas uma universidade no Brasil que ministra esse tipo de conhecimento. Eu só queria dar uma correção. Aquele senhor que falou aqui chama-se Bernardo, ele é professor universitário e levantou aspectos bastante importantes e alguns muito preocupantes. O senhor não, um jovem, não? É uma realidade virtual, hein? Olha, é novo há mais tempo. Eu ouvi isso, achei ótimo. Hein? Eu sou novo há mais tempo. Achei isso ótimo. Boa tarde. Me chamo Jorge Luiz de Araújo, sou um admirador daqui de Paquetá e um cidadão do mundo aposentado. Só fico vendo pelos 4 cantos. São só 4 continentes que eu conheci, mas conheço várias culturas e já tenho uma idade para ter alguns pensamentos. O que o nosso amigo Davi falou realmente é uma realidade. Ele tem muito respeito, admiração, carinho por esse homem, aprendo muito com ele. E isso não está só na comunicação. Isso está para tudo que é lado. Onde tem algum interesse de vender alguma coisa, vender alguma imagem, as coisas sempre pulam um pouco da realidade. É só a gente ir numa hamburgueria dessas da vida, você vê ali na parede as fotos, nunca condizem com a realidade que vem no prato. Sempre é um pouco mais exacerbada. E isso a gente traz até para a vida da gente. Eu lembro quando... Hoje não, hoje meu coração está em balanço, mas quando eu estava mais na atividade, as minhas namoradas eu chegava e sempre falava, olha, sou belo, charmoso, poderoso e mentiroso. Que era o que a gente sempre fazia, sempre botava alguma coisa a mais. Com o tempo ia conhecendo, ia vendo que não era bem aquilo, mas que assim mesmo valia a pena e continuava o namoro e muitos deles deram em casamento. Então a gente está sempre tentando burlar de alguma forma. Isso daí, a gente, quando comete excessos, se torna uma coisa perigosa. Para onde a gente vai, o que o mundo vai evoluir, isso não depende das nossas ações. Mas uma coisa que eu acho muito importante é no ensino. O ensino, eu acho que é a coisa mais fundamental de todas. Quando minha passagem pelo Pedro II, eu tinha um professor naquela época, ele não ensinava só a ler, a escrever, ele ensinava a pensar, a raciocinar, ter opinião, tirar suas próprias conclusões. E hoje em dia eu vejo isso muito pouco trabalhado nos alunos. Porque enquanto você forma um cidadão pensante, de opinião, caramba, pode vir poderes que forem, a pessoa não vai ser iludida, não vai ser ludibriada. Se é de direita, se é de esquerda, caramba, isso não vou entrar na questão. Isso também está até dentro das religiões. Então, acho que o importante é isso, é a formação desses nossos jovens, entende? O empoderamento deles de tirarem as suas conclusões para não ser enganado por qualquer informação que exceda a realidade. Tá? Obrigado aí pela atenção. Alguém mais quer falar, dar sua opinião, contar alguma história da sua experiência?
Caso ninguém queira vir, vou pedir para o Davi encerrar. Caso ninguém tenha mais a acrescentar, a Cizinha tem alguma coisa? Não? Eu vou pedir, caso ninguém queira falar mais, para você encerrar, tá bom? Na verdade, eu agradeço a todos, mas o companheiro falou agora, por último, ele falou numa coisa muito importante, no negócio das escolas, que tem que fazer a criança pensar, né? Esse que é o grande problema hoje na nossa educação, que infelizmente, até pelos salários que ganham as professoras hoje, né? Então é ridículo, nem todas são preparadas, inclusive, para realmente levar o ensino à criança, etc. Porque o despreparo é muito grande. Eu me lembro que na época, quer dizer, em outro período, né, evidentemente, anos passados, inclusive a formação de professores, professoras, etc., era muito mais, um rigor muito maior do que hoje, que infelizmente acontece. Então, fazer a criança pensar é de fato importantíssimo, e importantíssimo é o ensino fundamental. Esse aí realmente que vai levar a criança a pensar pensar nas coisas. Isso aí. Então, eu gostaria só para apoiar, inclusive, essa fala desse companheiro, que foi muito importante, e se não tiver nenhum que alguém queira se contar alguma coisa, se pronunciar, colocar algum problema, alguma pergunta, né? E a gente, então, vamos encerrar. Bom, tem aqui um companheiro. Márcio Mondim, professor e ecologista. Boa tarde a todos, um prazer. Eu perdi boa parte da palestra, vou assistir depois. Gostaria de endossar a fala dos colegas, com a passagem de Paulo Freire, né, que ele justamente defendia ia contra a educação bancária, né, que é a educação que você só deposita conhecimento sem a troca, e desenvolver o pensamento crítico nas crianças e jovens. E queria fazer... vocês conhecem o Sleeping Giants, que é um site que combate, e só tocar nesse ponto, um site que combate discursos de ódio e desinformação na internet, e faz denúncias anônimas. Sleeping Giants. E deixar uma pergunta aqui, duas. Na época, se o ombudsman, né, que era muito comum em empresas, né, fazer uma crítica nas empresas, já eram jornalistas, se vocês tiveram assim, uma experiência desse tipo. E relativo ao marco legal da internet, vocês tocaram no assunto, talvez tenham tocado, o que cada um de vocês podia opinar, assim, rapidamente, para que fosse à frente. Já tocamos aqui em liberdade, em censura, mas relativo ao marco legal da internet, que foi proposto, se eu não me engano, pelo deputado Molon, né? Está aí em vias de ser aprovado. Se for muita coisa, a gente deixa para outra vez. Tá. Obrigado, gente. Eu vou falar sobre o marco legal da internet, que é fundamental, é uma das legislações mais avançadas e que vem sendo atacado injustamente como uma forma de censura. E esse marco é fundamental, como também a lei dos meios, o controle das informações nas plataformas que não tem, inclusive, sedes no Brasil, como o Telegram e outras plataformas cujo a sede é no exterior, e que fica muito difícil para a legislação nacional lidar com isso. Então, é muito importante fortalecer no Brasil toda a legislação relativa a essa regulação. Quando se fala em regulação dos meios, não significa censura, significa a proteção da própria sociedade contra distorções na comunicação social e coisas que podem provocar graves consequências, inclusive em vários campos do conhecimento, e não só dos adultos, inclusive afetando crianças e outras pessoas bastante vulneráveis. Muito bom.
Perfeito, mas eu acredito que se fosse regulamentado o item da Constituição, que é de 88, é sobre o direito humano à informação correta. É muito abrangente, porque o que não é correto está contra a lei. Mas ninguém deixa regulamentar esse item da Constituição. Isso é fundamental. A gente fez uma campanha durante a gente fez uma campanha nesse movimento, como chama esse movimento da democracia? FNDC. A gente fez uma campanha pesada sobre isso, mas não conseguimos, porque não deixam. Porque a partir do momento que for regulamentado esse item, o direito humano à comunicação correta, ele abrange o marco da internet, abrange as grandes mídias, mas eles não deixam. Eu não sei. É necessário que a sociedade se mobilize, porque é preciso regulamentar. Obrigada. Eu não tenho experiência de trabalhar em redação com o Ombudsman, que é uma figura que foi criada, na verdade, para regular as avaliações das editorias e do próprio comportamento do produto, jornal ou revista. O Davi poderia falar sobre isso, porque, na verdade, ele tem uma larga experiência nessa área de informação e de jornalismo, e que, na verdade, esse papel do Ombudsman foi um papel criado justamente para defender, vamos dizer assim, o que seria a imparcialidade do veículo. Isso não existe. Não existe veículo imparcial. O veículo é feito por pessoas. Quando eu faço uma notícia, eu vou colocar a minha parcialidade como pessoa no tratamento daquela informação. Eu escrevo nas entrelinhas. O que existe é o jornalismo ético, e esse jornalismo cada vez mais é menos praticado. Eu não discordo de nada que foi dito aqui, não acho que a gente tem a obrigação e a nossa vida é defender todas essas coisas que são faladas. Tá bom? Agora, nossa vida é lutar por essas coisas, enfim. Agora, nos sistemas elétricos, eletrônicos, tem uma coisa que você vai subindo, por exemplo, a tensão, e daqui a pouco você chega a um ponto de ruptura. E a partir daquele ponto de ruptura, todas as leis que estavam gerindo aquele fenômeno desaparecem e a coisa acontece de uma forma completamente fora de controle, ou enfim, passa a ser completamente descontrolada. Eu acredito que eu não consigo ser muito... Eu não sou pessimista, não. Meu otimismo com o pai do coisa é que eu vou morrer. Isso aí é meu otimismo, mas principalmente porque eu acho que o que vai ter pela frente vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, mas não vai ser agora não, vai demorar um pouquinho. Então, eu acho que nada que a gente projete a partir do que a gente está vivendo hoje, a partir do que a gente pensa hoje, a partir do que a gente quer hoje, é algo que a gente deve abandonar, de jeito nenhum, não devemos abandonar, devemos perseguir, mas não é nada disso que vai acontecer. A gente chegará a um ponto de ruptura em que todas essas coisas que para mim me parecem completamente invencíveis, a mídia controlada, a concentração de tecnologia, de riqueza, de tudo isso, que a gente pensa, meu Deus, o que se pode fazer contra isso? Tudo isso vai explodir e a gente vai viver, vai começar um outro mundo. Uma outra era, assim como o Império Romano caiu, sei lá quem mais caiu, isso que a gente tem hoje vai cair também e até lá a gente vai fazendo essas coisas que os heróis
todos nós aqui continuamos a fazer. Fala o seu nome, Rafael. Meu nome é Rafael, eu sou morador de Paquetá também, e sou aposentado e vagabundo tempo integral. E baiano. Eu só queria colocar um outro negócio aqui, quando se falou em jornais e revistas, o Ubuntu, o que acontece é o seguinte, na verdade, quer dizer, eu vou dizer isso antes da época, eu estou aposentado desde 80, né? Desde 1980. Foi o último jornal que eu trabalhei, não, 80 não, 90, desculpa. 90, o último jornal que eu trabalhei foi o Jornal do Comércio, né? Aí, como foi a minha aposentadoria, eu parei de trabalhar em jornal, etc. Inclusive, quando eu fui trabalhar no Jornal do Comércio, como fui diretor de sindicato durante algum tempo, o companheiro, meu amigo, quando me empregou, que fiquei desempregado, porque as posições políticas eram contrárias, inclusive à mídia, né? Então ele me recomendou: Davi, vou te empregar aqui, mas você não pode falar em sindicato. Bom, mas eu quero dizer o seguinte: quando o repórter saía para fazer matéria para a revista Isto É, digamos, ele já saía com orientação que o entrevistado ele tinha que fazer de tal forma que o entrevistado pudesse falar sobre aquele determinado ponto que interessava a revista. Então, ele tinha que fazer de tudo para que o entrevistado falasse sobre isso. Tinha que continuar perguntando até que chegasse ao ponto que a revista interessava. Então, essa é a nossa mídia, entendeu? E não é diferente hoje. Você pode fazer o nome da publicação, pode encerrar. Pode encerrar. Não havendo quem queira mais fazer uso da palavra ou questionar algum problema, eu acho que nós podemos encerrar e chamando, inclusive, para amanhã, que é o nosso encerramento. Nós vamos ter uma palestra da companheira Lisandra e Aluande. Pois é. Amanhã vai ser um dia dedicado à cultura de matriz africana. Nós vamos ter Lisandra e Aluande, que é uma educadora da rede afroambiental. Ela vai falar sobre ervas e curas. Também estará presente o Edson Santos, vereador, presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Cultura da Câmara dos Vereadores. E também a Maria Angélica Fernandes, que todo mundo aqui conhece como Angélica Cantora. E ela é historiadora, pós-graduada em História da África e do Negro do Rio de Janeiro. Então, vai ter uma conversa sobre isso, que se encerra, venham cedo, porque a conversa vai ser rápida, porque já está anunciada. Terminada a conversa, inicia-se uma roda de samba no melhor dos estilos, coordenada pela Angélica, agora Angélica Ventura, que é o nome artístico dela. Que hora é? Começa de manhã cedo, terá visitas ao museu, e a partir das 2 horas vai ter essa conversa aqui, com essas 3 participações, e às 3h30 inicia-se a roda de samba. A visita começa a que horas? Começa a partir das 9 da manhã. E vai até que horas? Vai até meio-dia. Agradeço a todos e todas, né, pela participação. Eu acho que amanhã nós vamos encerrar com chave de ouro essa nossa semana. Muito obrigado a todos.